de tanto ver isso acontecer, de tanto ver que a distinção de forma e matéria está subentendida e está atuante em toda e qualquer descoberta da verdade a respeito do que quer que seja, eu acabei por chegar à conclusão de que isso deveria se incorporar no ensino como uma prática usual. E você se acostumar a fazer essa distinção a respeito de tudo o que você percebe. Mas lembrar sempre, vamos dizer que esta teoria também nada vale se você não a acoplar com a teoria aristotélica das distinções. Ele fala que quando você faz uma distinção, você pode estar fazendo várias coisas diferentes. Existem distinções diferentes. É preciso distinguir as distinções. Então, quando você distingue entre duas coisas separadas, por exemplo, você distingue entre um camelo e um elefante. Espero, pelo menos, que consiga distinguir. É certo? Então, esta distinção corresponde à separação real de duas substâncias, de dois entes. Tá certo? Mas quando, por exemplo, você distingue entre o elefante e o tamanho do elefante. O tamanho do elefante não é a mesma coisa, porque quando ele era pequenininho, ele já era um elefante. Não é isso? Você sabe que o elefante não se identifica com o seu tamanho. Primeiro que há elefantes de vários tamanhos. E segundo, todos os elefantes tiveram vários tamanhos à medida que foram crescendo. Tá certo? Bom, a distinção ela é real. Tá certo? Quer dizer, o elefante não é o tamanho do elefante. Mas o elefante não é fisicamente separável do seu tamanho. Porque ele sempre tem algum tamanho. O elefante sem tamanho nenhum seria apenas uma ideia de elefante. Por exemplo, a palavra elefante, o conceito de elefante não tem tamanho nenhum. Tá certo? Mas não é um elefante, né? Então, nesses dois tipos de distinções, não é a mesma coisa que você está distinguindo. Você está distinguindo, por um lado, você está distinguindo entre coisas, e por outro lado, entre uma coisa e suas qualidades. É isso? Mas você também pode distinguir entre duas qualidades. Por exemplo, o tamanho e a cor do elefante. Você vê, o elefante sempre tem algum tamanho e ele tem alguma cor. E pior, ele tem as duas ao mesmo tempo. Mas você sabe que elas não são de maneira alguma a mesma coisa. Ora, onde está o tamanho do elefante? Está no elefante. Onde está a cor do elefante? Está no próprio elefante. Agora, a cor está no tamanho? O tamanho está na cor? Não. Então você vê que esse é um terceiro tipo de distinção. Aristóteles chamava os escolásticos deram a esses três tipos de distinção o nome de distinção real, formal e formal. A primeira distinção é real. Quer dizer, decididamente um camelo não é um elefante. Não é isso? A segunda distinção distingue entre uma coisa e a sua qualidade. A terceira distingue entre qualidades. Então, distinção real formal e distinção formal. Isso aqui também tem que virar uma prática. Uma prática de tal... Claro que nós fazemos instintivamente essas distinções. Nós, de certo modo, nascemos sabendo fazer essas distinções. Se nós não tivéssemos o instinto de fazê-las, nós jamais poderíamos aprendê-las. Mas todo o segredo da filosofia consiste em você começar a fazer conscientemente, e portanto mais aprimoradamente e mais atentamente, as distinções que você já fazia espontaneamente. Hoje em dia a tendência é o contrário, quer dizer, você criar distinções e procedimentos mentais que, de certo modo, vão contra toda a sua espontaneidade.
Isso é terrivelmente perigoso e destrutivo. Por exemplo, eu vejo que quase 90% do que eu leio aqui de publicações técnicas de filosofia tratam de distinções formais entre palavras e conceitos, mas levada a um tal grau de minúcia que já não tem mais nenhuma correspondência real com a experiência. E já não tem mais importância nenhuma real na experiência. Você não tem mais como relacionar uma coisa com a outra. Isso tudo foi inaugurado, evidentemente, com a escola analítica, cujo ideal, vou dizer, era uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades. Mas para que serve uma linguagem filosófica perfeita e sem ambiguidades? Primeiro, será que nós precisamos disso? E segundo, será que uma linguagem perfeita e sem ambiguidades corresponderia a um conhecimento perfeito e sem ambiguidades? Por exemplo, aqui alguém me escreve que Leandro Melo Ferreira. Ele diz: quando eu estava nos Estados Unidos estudando inglês, ao ler frases simples ou conversando com alguém em inglês, eu conseguia entender as frases instantaneamente, inclusive algumas nuances em piadas, etc. A questão que me surgiu foi a seguinte: eu estava entendendo aquilo em inglês ou em português? Em nenhum nem outro, evidentemente. Você estava entendendo uma fronteira entre duas línguas que não pertence a uma e nem a outra. Quer dizer que as relações semânticas entre português e inglês não fazem parte da gramática portuguesa nem da gramática inglesa. São coisas que você percebeu, de certo modo, né, montando como o sujeito que está montado em dois cavalos ao mesmo tempo. Está um pé no cavalo, um pé no outro cavalo, como no circo. É isso? Ele não está montado em nenhum cavalo. E está nos dois ao mesmo tempo. Então, se não fosse possível fazer isto, o nosso pensamento estaria de tal modo amarrado à linguagem que nós nunca conseguiríamos distinguir entre palavras e coisas. Então, você verá que a tentativa de você estudar, por exemplo, a língua como um sistema de signos que é independente do conhecimento da realidade, leva evidentemente a uma psicose. E leva aquele famoso negócio do Fernando Saussure, que o sentido de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Eu digo, pode ser que funcione assim no sistema linguístico, considerado em si mesmo e fora da sua conexão com a realidade. Ou seja, você está falando de uma língua que ninguém fala. Porque no uso efetivo da linguagem, cada palavra que você fala se refere a algo da realidade, a não ser que seja uma discussão maluca. Por exemplo, se eu entro na mercearia e peço um salame. Quer dizer, entre as inúmeras coisas que tem lá dentro. Tem o salame, tem o queijo, tem o bacalhau, tem a azeitona, tá certo? Quando eu peço um salame, eu quero um salame, não apenas a diferença entre o salame e todos os outros objetos. Por exemplo, se a gente somar todas as diferenças entre o bacalhau, a azeitona, o queijo, etc., etc., ele obterá o quê? Um conceito e não um salame efetivo. Um salame ocupa um lugar no espaço, tá certo? E ele é absolutamente indiferente, absolutamente independente das diferenças entre ele e um bacalhau. Você pode comer a diferença? Não. Então isso significa que a linguagem, se ela for considerada como um sistema, ela deixa de ser linguagem imediatamente. Ela se torna um jogo que só existe para os linguistas. E daí se seguirão inumeráveis consequências que vão terminar no tal do desconstrucionismo. E tudo isso é uma gigantesca perda de tempo, isso é uma gigantesca parasitagem da inteligência humana. Isso é uma espécie de AIDS mental, você tá, né? É um vírus de computador que entra na sua cabeça, tornando o seu pensamento cada vez mais complicado, mais pedante e mais burro.
Então essas coisas nós temos que evitar de qualquer maneira. Eu queria aqui lembrar mais algumas coisas. Existe um trecho do Byron em que ele diz: os 7 pilares da sabedoria são, 2 pontos. E daí ele cita um versinho de Rudyard Kipling. Né? O versinho começa assim: I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. Quer dizer, eu tenho 6 honestos servidores que me ensinaram tudo o que eu sei. Os nomes deles são o que, quem, quando, como, onde, quem, por quê, quando, como, onde e quem. Né? Essas 6 palavrinhas se tornaram depois consagradas como regras básicas do jornalismo. Quer dizer, uma boa reportagem tem que dizer para você, né, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Tá certo? Quer dizer, que é a regra mais infringida do jornalismo. Né? Normalmente consiste, pelo menos uma delas tem que ser escondida. Mas o curioso é por que o Byron disse 7 pilares da sabedoria se ele só cita 6. Né? Então, este 7º que está ausente, esse é o eixo ao redor do qual tudo gira. Né? E é justamente ali que o Byron vai colocar o instinto da verdade. Quer dizer, tem algo em você que é capaz de reconhecer o que, quem, quando, onde, como e por quê. A respeito não só das coisas externas, mas daquilo que você mesmo fez, daquilo que você mesmo vivenciou, quer dizer, a sua realidade existencial, por assim dizer. Então, havia algo mais que eu queria acrescentar a isto aqui. Durante a semana, enquanto eu estava lá com febre, vivendo em estado vegetativo, eu tinha pensado, mas agora eu acho que eu esqueci o que eu queria dizer.